Olá, Agostinho Brito da UFRN para mais uma aula de processamento digital de imagens. Só que nessa aula a gente vai tratar sobre o uso da transformada discreta de Fourier, mas dessa vez usando o OpenCV. Em outro vídeo que a gente gravou, nós mostramos como a transformada discreta de Fourier ela pode ser utilizada para evidenciar interferências de natureza periódica numa figura, numa imagem. E nós utilizamos nessa videoaula um pequeno exemplo de demonstração para fazer um experimento aplicando, nesse caso, uma imagem que tem um determinado ruído corrompido. A imagem que nós aplicamos foi essa imagem daqui. Né? Ela tem um ruído periódico que fica repetindo, né, numa determinada direção. Nós mostramos como é que a DFT podia evidenciar isso. Mas nessa aula a gente vai mostrar o programa que fez aquilo. É interessante a gente ver, né? Tem um tutorial que nós preparamos na internet. Esse tutorial está disponível, né, aqui no link do canal, um dos links do canal. E tem esse programinha que a gente vai mostrar para vocês. Mas eu acho interessante falar um pouco sobre ele, porque ele mostra o passo a passo de como você fazer para capturar uma imagem, calcular a transformada discreta de Fourier e realizar algum tipo de filtragem. O que é que esse programa faz basicamente? 1. Captura a imagem. 2. Calcula a DFT. Depois que ele calcula a DFT, ele permite que você faça algumas experimentações com a imagem. Uma delas é você inserir um ruído de natureza periódica. Esse ruído que a gente está vendo aqui, nessa figura, ele foi criado de forma artificial. E a gente vai criar um ruído parecido com esse de forma artificial em um experimento que a gente vai preparar e mostrar para vocês. Vai mostrar como faz esse tipo de ruído. Você perceba que esse ruído ele tem uma determinada intensidade e tem um período que tem entre essas ondas que se formam aqui. A gente vai mostrar como é que isso pode ser ajustado. Para quê? É para você entender como é que a variável que lida com o resultado da DFT, né, que é a transformada discreta de Fourier no domínio da frequência, ela pode ser trabalhada. Tem uma série de passos aí, né, para ser seguido. Como fazer, depois que você tem essa filtragem preparada, como você fazer para exibir o espectro e o ângulo de fase e mostrar o resultado da filtragem. Que quando você vai filtrar, você tem que pegar a imagem, leva para o domínio da frequência, transforma, aplica o filtro, faz a transformação inversa. Depois que você faz a transformação inversa, aí você vai ter que exibir esse resultado. Essa transformação inversa normalmente gera uma imagem que é complexa e você tem que apresentar essa imagem de forma real e inclusive de forma inteira para você poder salvar isso num arquivo ou visualizar, até mesmo visualizar numa determinada interface. Então, esse programa que nós estamos trabalhando, ele está lá no nosso tutorialzinho. Ele está apresentado nesse capítulo, filtragem do domínio da frequência, e ele mostra, né, um processo de filtragem, como é que o DFT pode ajudar a resolver algum tipo de determinado filtragem no domínio da frequência. A gente vai ter uma outra lição que trata só disso, né, de restauração. Então a gente vai voltar com essa figura aqui no futuro. E aqui tem um código que a gente vai discutir hoje. O código está todo disponível, né, para quem quiser experimentar. E a gente vai dar um passo a passo nesse código, que ele é bem longo. Claro que você não vai precisar de tudo que tem nesse código. Muito do que tem aqui basicamente é para fazer captura de dados, exibição. A parte mais condensada a gente vai entender isso aí direitinho quando estiver explicando. No código ele mostra aqui um pouquinho, né, de detalhes sobre os conceitos da transformada, como é que vai o passo a passo. Então dá para ser seguido aqui com essas instruções. Mas não é isso que a gente quer. Eu quero falar sobre esse cara daqui, que é o programa DFT.cpp. Eu vou me referir ao programa, né, começar aqui com a função principal para a gente dar destaque sobre o que é que ela faz. Nós temos algumas variáveis que eu prefiro falar sobre elas no momento que a gente estiver discorrendo sobre o código, é mais fácil, né, é mais tranquilo. E o código em si, ele começa aqui nessa linha, a parte de funções que serão utilizadas.
Essa primeira linha, né, a linha que vai fazer a abertura da câmera, né? Nessa minha aplicação eu estou usando a câmera 2, porque eu uso uma câmera principal para fazer a filmagem da videoaula e uma outra câmera, né, que está aqui ao lado para fazer o experimento. Então a câmera principal é a câmera 0, que o OpenCV detecta, a câmera do experimento é a câmera 2. Agostinho, cadê a câmera 1? É que o OpenCV, às vezes, ele funciona nos sistemas operacionais de uma maneira um pouco diferente. Nesse sistema operacional, que é no Linux, para cada câmera, ele cria dois dispositivos. Um dispositivo é o dispositivo da própria câmera e o outro dispositivo, se eu não estiver falando nenhuma bobagem, é o dispositivo que é usado para controlar a câmera. Então, aqui é diferente, né, a forma como é criado. Então, a gente tem que trabalhar com a câmera 2. Não é importante porque você vai ajustar isso de acordo com a tua implementação. Apresenta um menuzinho, né? Essa função menu, ela mostra algumas opções que eu tenho para rodar no meu programa. Vou conversar sobre o menu, né? Porque ele mostra para você algumas teclas de atalho que são úteis, né, quando você está trabalhando com esses experimentos. A primeira coisa é você habilitar e desabilitar a interferência. Habilitar a interferência é isso aqui. Você vai poder pegar a imagem que está sendo capturada e inserir essa interferência depois que você calcula DFT. Você calcula DFT, insere a interferência para você ver o efeito da interferência acontecendo. Então você pode habilitar e desabilitar isso daí. Depois, eu coloquei aqui 3 tipos de processos, né, de filtragem do domínio espacial. Um deles não é bem uma filtragem, mas está, né, valendo também para o nosso experimento, que é o filtro da mediana e o filtro gaussiano, para você experimentar ou ver os efeitos que isso pode causar, que esses filtros podem causar no domínio da frequência, em que é que eles influenciam. Quando você olha algumas imagens que estão filtradas no domínio espacial, você não percebe muito bem o efeito que aconteceu, mas quando você vai para o domínio da frequência, esse efeito é bem evidenciado. Essa opção te permite subtrair o fundo da cena. Se você quiser fazer um experimentozinho simples, por exemplo, com a função retângulo, né, para ver aquela função sync sendo desenhada que nós comentamos na outra aula, às vezes a iluminação que você está utilizando não é iluminação bem distribuída. Você não vai ver uma função sync pura como você gostaria. Pura não, né? Com o ruído que vem junto com a captura da câmera. Mas você pode subtrair o fundo da cena. O que é que você faz? Pega uma folhinha de cartolina preta, coloca lá como sendo o fundo da tua cena, fotografa a cena, aí você tem o fundo da figura. Daí para frente, se você quiser, antes de calcular a DFT, você pode subtrair a foto da imagem que você está capturando naquele momento dessa imagem de fundo, que nunca muda, né? Ela está paradinha, né? Não se move, para você poder verificar, né, a função que você quiser sem essa interferência da iluminação. Isso aí é opcional. O P é para você realizar uma amostra das imagens, verificar a imagem que está sendo capturada pela câmera, o DFT da imagem na forma do seu espectro de Fourier e do ângulo de fase. Então tem como salvar essas 3 coisas no arquivo em disco quando você estiver executando, para você poder pegar essas imagens e trabalhar depois, né? Colocar isso em algum tipo de relatório, fazer algum tipo de análise. E, por último, processar o negativo. Se você não tiver uma folha de cartolina preta, né, uma folha preta para você montar o teu experimento, você pode utilizar uma folha branca e fazer o contrário. Né? Em vez de usar o quadradinho branco para simular a função retângulo, né, para você verificar os teus sync, você pode usar um quadradinho preto. Então, ao invés de você processar a imagem como está sendo vista, antes de processar, negativo da imagem para depois fazer o processo. Então, essa é a função menu que você tinha, né, que você tem disponível. E depois começa, né, a parte de tratamento da cena. Aqui eu estou apenas redimensionando a imagem da minha câmera para que ela fique capturando a 640 por 480. Nesse meu caso aqui, o que eu fiz é que às vezes eu realizo o experimento com uma câmera Logitech, às vezes eu realizo o experimento com uma câmera PSI. E dependendo da câmera que eu realizo o experimento, ele abre a imagem em resoluções diferentes. Então eu aproveitei e decidi fixar a resolução para mim, que eu achei mais conveniente. Uma resolução só de 640 por 480. Se porventura não conseguir abrir a minha câmera, saio do programa e capturo uma imagem. Para que é que eu vou capturar essa imagem?
Nós vimos em em uma das aulas, que é aqui que a gente criou, que a transformada de Fourier, ela não, ela pode ter duas implementações. Você pode ter a implementação da transformada discreta de Fourier, a implementação canônica, do jeito que a equação vem, você coloca isso em código. E você pode ter a implementação da transformada rápida de Fourier. A transformada rápida de Fourier, né, tem alguns tipos de implementações de transformada rápida, né, algoritmos diferentes. E um deles, por exemplo, é que o tamanho da largura da imagem ou da altura tem que ser potências de 2 para você conseguir fazer a implementação de um algoritmo da DFT na forma da FFT, a Fast Fourier Transform. Então, o que o OpenCV faz? Ele calcula qual é o tamanho ótimo da DFT para uma imagem que tem uma determinada quantidade de linhas e uma determinada quantidade de colunas. Isso daqui é utilizado porque quando ele for fazer a filtragem no domínio da frequência, ele vai pegar a imagem, antes de calcular a DFT, ele completa as laterais com zeros, faz o zero padding, né, a operação de zero padding, para você poder fazer com que a imagem fique no tamanho adequado para a DFT. Você não vai cortar a imagem, você vai aumentar a imagem um pouquinho, colocar um zero depois. E aí esses valores eles são guardados, né, aqui na minha figura. Eu utilizo isso aqui como um parâmetro para eu definir a frequência máxima do meu filtro que eu vou utilizar para gerar esse tipo de efeito. É só um parâmetro que vai me dar uma ideia da largura da minha figura, da minha imagem. Eu vou dizer que essa largura vai ser a minha frequência máxima, né? Aqui como vou utilizar como parâmetro para cálculo da frequência máxima. Em seguida, eu vou na imagem, numa janela que eu vou preparar para criar a minha figura original. O que é original? É a figura que eu vou capturar no meu experimento. O que estiver sendo capturado vai ser mostrado nessa janelinha. Eu vou mostrar qual é a frequência do ruído e qual é a amplitude do ruído. Esses dois trackbars, deixa eu executar aqui logo para vocês o código, que aí eu já vou explicando na forma da janela. Fica mais fácil. O espectro, o ângulo de fase e a janelinha. Deixa aqui. Ó. Essas duas trackbars que estão sendo criadas são essas trackbars aqui, a frequência e a amplitude do ruído. Aqui você tem a imagem original, aqui tem o espectro de Fourier, aqui tem o resultado da filtragem. Já eu explico como é que a gente chegou nesse resultado, que é que esse resultado por que é que ele está desse jeito. Aqui o espectro de Fourier, estou com a figurinha, estou girando aqui a figurinha, o espectro de Fourier gira junto, nós já falamos um pouquinho sobre essas propriedades. E aqui ó, eu tenho a amplitude do ruído, que está sendo da interferência, né, que está sendo acrescentada na figura, e aqui a frequência dessa interferência. É para a gente notar como é que esse tipo de ruído ele pode ser trabalhado na figura. Você vê que a imagem é processada aqui, né, em tempo real e mostrada, né, para vocês, né, na forma dessa aplicação, desse pequeno aplicativo. Deixa eu fechar aqui. Então, essas duas funções create trackbar, elas permitem que a gente crie aqueles dois trackbars para controlar qual é a frequência que vai ser apresentada na forma dessa variável, a frequência de corte do ruído, frequência do ruído, e o ganho que eu vou dar na amplitude desse ruído. São as duas coisas que a gente vai trabalhar. Eu tenho aqui esse ganho que essa variável que eu estou chamando de ganho int, né, que é um ganho inteiro, que quando a gente vai fazer o cálculo do ruído, o ruído é uma proporção do valor médio da transformada de Fourier, né, que fica lá no ponto 00. Usei como uma proporção. Então, como nos slides eu preciso de variáveis inteiras, eu declarei essa variável como inteira, mas a minha proporção ela vai ser calculada na forma de um valor real. Então, tem uma proporção que vai ser calculada em cima dessa variável daqui para eu decidir o quanto eu vou colocar de ganho no meu ruído, mais ou menos. Essas funções para criação de trackbar são funções, né, aí do OpenCV que a gente normalmente utiliza. Elas estão nos exemplos de programação no OpenCV. Se você quiser utilizar, é só copiar e no nosso tutorial tem um pequeno trechinho que fala um pouco sobre ela.
essa função aqui é interessante. O que é que ela faz? Ela vai preparar a imagem que eu copiei, que eu criei, para gerar as bordas pretas laterais com todos os valores iguais a zero. Para que é que eu estou criando essa imagem daí na forma de uma imagem completada, de uma imagem padded? É porque eu vou utilizar essa imagem como referência para eu criar os meus filtros e algumas variáveis auxiliares que serão necessárias no cálculo da transformada de Fourier. Então, o que é que essa imagem vai, o que é que essa função vai receber? A imagem que vai ser trabalhada. A função copy border, ela tem uma região que é a parte de cima da figura, a parte de baixo, a esquerda e a direita, o tipo de borda que você vai querer copiar e o valor que você vai querer copiar. O que é que isso aqui vai te dar? Vai te dizer o local onde, a partir de onde você vai guardar a tua cena com valores iguais a zero. Então, ó, o padding que eu quero fazer, que é a cópia da borda, vou copiar a borda para a borda da imagem a partir do valor ótimo que aquela função anterior calculou para a quantidade de linhas, menos a quantidade de linhas, para a quantidade de colunas, menos a quantidade de colunas. Quantidade de colunas ótima, quantidade de linhas ótima. Então, por exemplo, se na minha imagem eu tenho 200 pixels de largura, mas o DFT decidiu que o valor ótimo é 256, que é o próximo múltiplo de potência de 2 disponível. Então, esses 56 pixels, que é da posição 0 até 200, e o pedacinho 256, ou melhor, os 56 pixels que vão ficar na lateral, eles serão todos preenchidos com valores iguais a zero. É o que essa função aqui está fornecendo para a gente. Ele vai dizer a partir de onde você vai querer fazer essa cópia, esse preenchimento. O valor vai ser um valor constante, né? A borda vai ser uma borda constante e todos os valores serão iguais a zero. Então essa é a minha figura, né? A figura do padding, que eu vou utilizar para quê? Como referência para criar uma matriz de zeros e uma matriz de uns. Essa matriz de zeros e uns, elas serão utilizadas para a gente fazer alguns truques lá na frente, quando estiver trabalhando com a exibição do espectro de Fourier. Essa de baixo, essa daqui será utilizada para a gente preparar a imagem complexa que será transformada através de uma função específica que calcula DFT. A imagem complexa que a gente vai trabalhar, eu vou chamar de Complex Image. O que é essa Complex Image? É a imagem que eu vou preparar para fazer o cálculo da transformada de Fourier. Essa imagem complexa, ela tem duas componentes, uma componente real e uma componente imaginária. Então, como é que é a construção dela? O construtor exige que você forneça um tamanho. Veja que o tamanho é o mesmo tamanho da imagem que foi completada. Lembrar que todas as imagens que eu vou capturando, eu tenho que fazer esse padding, né, para calcular a DFT rápida. Então, a imagem complexa que eu vou trabalhar sempre vai ter esse mesmo tamanho, que eu não vou modificar a minha cena. O tipo de dado dela é CV32FC2. Que tipo de dado é esse no OpenCV? É uma imagem de 32 bits em ponto flutuante. O dado que tem lá dentro é float, eu já sei disso que é float, né, por conta do tipo. E ele tem duas componentes. Então, a quantidade de channels que ela tem é 2. Que dois canais são esses? O canal da parte real e o canal da parte imaginária. Depois a gente vai ter que juntar esses dois canais para poder gerar essa imagem complexa. Então, aqui é a imagem complexa que será preenchida. Eu tenho que previamente criar a figura para poder preencher. Não dá para fazer isso na hora porque você vai ter erro de execução, né? Criação dessa imagem complexa em tempo lá para frente não vai dar certo. É bom você fazer logo aqui que é para criar a imagem do tamanho que ela vai ter que ficar. Crio um clone da imagem para preparar o meu filtro de frequência. Então, o meu filtro de frequência vai ser um filtro ideal. Já já eu mostro o filtro aqui para vocês como vai ficar. Crio uma matriz temporária, né, para a gente criar as partes real e imaginária do filtro. Ela vai ter essas duas dimensões, são as dimensões ideais. O que são essa parte real e essa parte imaginária? São as componentes desse filtro que nós vamos criar. Eu vou só mostrar o filtro aqui para vocês.
Depois eu removo isso aqui, aqui do código. Vou criar aqui o filtro ideal, o nome dele é TMP. Deixa eu salvar e compilar. Para eu exibir aqui para vocês, para a gente perceber o que é que ele mostra. O que é que ele significa. Ó, o filtro ideal é um filtro que tem o centro no centro da transformada. A gente vai ter que fazer uma mudança de quadrantes para poder fazer com que a origem da transformada de Fourier fique bem aqui no centro da figura. E o que ele é? É um filtro ideal. Dentro dessa região branquinha, ele vale 1. Fora da região branquinha, ele vale 0. Para que é que eu vou utilizar o filtro ideal? Porque depois que eu tiver com a imagem, né, calculada da transformada discreta de Fourier, né, aqui a gente tem um exemplo, eu vou multiplicar esse filtro pela DFT. Quando eu multiplicar esse filtro pela DFT, que calcular a transformada inversa, aí eu tenho esse resultado aqui. Por isso que ficou borrado desse jeito, porque eu estou usando um filtro ideal. Eu estou cortando fora as altas frequências. Aí quando eu corto fora as altas frequências, olha como fica aqui a minha imagem filtrada. Fica só um borrão, né, que é a imagem borrada referente ao resultado da filtragem. Então, esse filtro daqui, essa variável TMP, ela faz esse papel. Ela armazena essa região, esse círculo lá no centro. E esse círculo está dentro de um raio de 20 pixels. Então, esse raio daqui está definido lá no começo lá do nosso código. E ele tem o valor 20. Você pode alterar de acordo com o tamanho do raio que você julgue para o seu filtro ideal, né? Se você quiser utilizar aqui no seu experimento. Deixa eu tirar isso daqui. E depois que o filtro ideal, né, está pronto para uma matriz, a gente vai criar a versão complexa dele. Porque quando você for fazer a multiplicação dos dois espectros, a multiplicação do espectro de Fourier pela imagem que você quer filtrar, as duas têm que estar complexas. Então eu vou criar uma versão complexa desse filtro ideal, onde eu tenho a parte real e a parte imaginária, todas as duas iguais a TMP. Então esse trechinho de código faz isso. Ele cria uma rede de componentes de matrizes, né, uma rede com duas matrizes, todas as duas iguais a TMP, e olha o que essa função faz. Ela junta as duas componentes em um filtro que é dado por essa variável filter, né? É um CVMath. O que você tem nessa primeira condição aqui? Você tem dois arrays. Aqui você tem um TMP, aqui você tem outro TMP. É isso que a matriz de componentes faz. Quando você executa a função merge, o que é que ela faz? Ela pega o primeiro pixel dessa figura e o primeiro pixel dessa outra na posição 0000 e junta os dois em uma outra matriz, onde nessa primeira o pixel dessa matriz será duas componentes, o real da primeira e o imaginário da segunda. Então agora a imagem que você tem é uma imagem complexa, onde cada pixel ele tem duas componentes. Essa aqui, caso você tenha duas matrizes, né, em TMP, um TMP e outro TMP, cada imagem dessa tem apenas um componente, que é um tom de cinza, né, expressa na forma de um número em ponto flutuante. Quando você junta as duas nesse filter, cada um dos pixels da imagem filter contém dois números em ponto flutuante, um para representar a parte real, outro para representar a parte imaginária. Essa função aqui tem que ser usada para você poder gerar a representante complexa daquela imagem, daquele filtro que a gente colocou. E agora começa o moído aqui no nosso processo de captura. Eu capturo a imagem, converto a imagem para tom de cinza, para ficar, né, mais tranquilo aqui no meu experimento para eu trabalhar. Não preciso calcular DFT para 3 componentes, calculo só para uma, né, para a gente mostrar aqui a ideia. Aqui é para você fazer a captura de fundo. Caso você queira capturar o fundo da cena, tem uma tecla de atalho que faz isso, né? A tecla B. Então ele captura o background da cena. Quando ele capturar o background, ele grava isso numa background image. Se você estiver subtraindo, né, o fundo da cena, aí você usa lá a tecla S que ele vai subtrair o fundo da cena para você. É bom que você preste atenção, que eu não fiz não tive essa precaução aqui. Sempre que você for utilizar, se quiser usar subtração de fundo, antes capture a imagem de fundo para depois subtrair, né? Que enquanto você não capturar, essa imagem daqui não vai estar existindo não. Então é bom que você faça essa captura previamente.
Então, ele faz essa subtração. Se porventura algum dos pontos for menor o ponto do fundo que você capturou, ele leva isso para zero, né, para não ficar com valor negativo. Se porventura você quiser processar o negativo da imagem, né, em vez de ser imagem clara, ser imagem branca, deixa eu ver se eu tenho aqui para você. Deixa eu mostrar. Ó, aqui tem a imagem original e aqui o negativo. Se você quiser processar o negativo, você pode processar. Foi até interessante eu mostrar o negativo, porque o que é que ele exibe aqui, o negativo? Ele exibe os problemas de iluminação que a cena tem. Ele evidencia mais, ó. A cena ela é mais bem iluminada no centro do que na lateral. Quando você tira aqui a sua função retângulo, que você pega o fundo, ó, background, e você subtrai o fundo, olha como é que fica a sua cena. Ela fica desse jeito, sem a subtração. Ela fica assim. Com a subtração, ela fica desse jeito. Aí eu vou colocar aqui a nossa DFT. Ó. Dá para ver ali a função sync direitinho. Se você não subtrair, a função sync não fica tão evidenciada. Então, essas duas funções servem para isso, né? Você fazer esse tipo de processamento, se você achar conveniente. Em seguida vem o cálculo da mediana e do filtro gaussiano, né, para você ter algum tipo de filtragem e avaliar como é que essa filtragem pode ser feita antes de você calcular a DFT. Essa imagem filtrada que está sendo mostrada aqui, ela depois que você calcula a DFT. Antes ela fica assim, ó. Cadê o filtro ideal? Sai daqui, filtro ideal. Não preciso de você não. Ó, vamos ver o efeito do filtro gaussiano. Aqui com o filtro gaussiano, sem o filtro gaussiano. Com o filtro gaussiano, sem o filtro gaussiano. Olha o que acontece aqui nessas laterais, que é a região das altas frequências, quando você aplica o filtro gaussiano na figura. Dá para perceber que ele dá uma atenuada. Lembrar que essa figura do espectro está normalizada entre 0 e 255, para a gente poder ficar visualizando toda essa faixa dinâmica. E isso aqui é um logaritmo, né? A faixa de logaritmo também está apresentado como um logaritmo. Então, quando você aplica o filtro gaussiano, ele suaviza a imagem. Quando suaviza, as altas frequências dão uma quebrada. Deixa eu tirar o filtro gaussiano e botar agora o filtro da mediana. Olha o que acontece com o filtro da mediana. A mediana ele vai tirar medianas em todas as regiões da imagem. E essa mediana, ela muitas vezes cria pequenas bordas, né, nos trechinhos da figura. Quando você cria essas pequenas bordazinhas, são pequenas regiões que vão surgindo devido à mediana que você está calculando. Cada pequena borda dessa vai influenciar um pouco nas altas frequências, né, criando esses detalhes. Por isso que aparece o filtro desse jeito. Se você não habilita a mediana, né, esse tipo de efeito ele desaparece, né, para você. Mostro a imagem, como é que ela será. E agora, para cada imagem que eu capturo, faço aquele mesmo processo de pegar a imagem em tom de cinza e gerar a imagem completada. Bom, então agora até esse momento, o que eu tenho aqui? Eu tenho a imagem que eu capturei da cena, completada com as laterais escuras. Vamos ver o que é que se dá daqui para frente. Mas antes vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu nunca tive essa curiosidade. IM-Show. Pad. Deixa eu ver se ele consegue exibir aqui sem muito trauma. Se conseguir exibir sem muito trauma, a gente mostra para vocês. Se não, eu vou deixar essa tarefa para vocês fazerem aqui. CV. Vamos compilar aqui esse exemplo. Se ele consegue mostrar a imagem completada com as bordas. Coincidentemente, não teve complementação nessa figura específica. Porque provavelmente a implementação da transformada rápida de Fourier é uma implementação diferente. Até onde eu lembro, existem umas transformadas de Fourier que, se porventura o tamanho da cena, a tamanho da largura da imagem for um múltiplo de 5, ele também não vai precisar fazer modificação. É justamente o caso aqui da figura. Então a figura completada não teve nenhum tipo de complementação. A figura que eu capturei não precisou de nenhum tipo de complementação nesse exemplo que a gente está trabalhando.
Pode ser que outros exemplos elas existam, tá bom? Então foi só para a gente mostrar. Mas é importante que você faça essa operação, porque nem sempre as imagens que você vai capturar têm essa mesma dimensão. Isso pode ser que a imagem tenha uma dimensão diferente, você tem que fazer esse complemento. E agora vamos preparar a nossa matriz complexa, que é para que a DFT calcule. Como é que você vai calcular a matriz complexa? Primeira coisa, a gente tem aqui uma variável chamada de planos, que é um vector de mates. Esse vector, né, um vetor da biblioteca padrão de gabaritos, ela permite que você crie um vetor de um determinado tipo de elemento. No caso aqui, o vetor que eu estou criando é um vetor de matrizes. Para que é que ele vai servir? Porque eu vou pegar as duas imagens que eu capturei, que eu fiz o padding, e vou colocar nesse vetor uma parte real. A parte real será a imagem que eu capturei. Eu vou colocar ela na parte real da figura. E a parte imaginária vai ser a parte com zeros. Essa é a imagem que tem a parte real e parte imaginária, é a imagem que eu vou fornecer para a DFT. A DFT que você calcula, né, matematicamente, ela não precisa disso, mas no caso do programa, sim. A função DFT ela exige que a imagem de entrada ela tenha dois planos, que é um plano real e um plano complexo. Como a imagem é uma imagem puramente real, a parte complexa, zero, né, vai ser zerada. Então fica só a parte real. Mas a DFT que você calcula, ela é uma DFT feita com imagem em ponto flutuante. Portanto, eu preciso criar uma versão dessa matriz que está complementada, que seja do tipo float, é uma matriz de floats. Então eu crio um map de float, essa aqui é o construtor que você vai utilizar para criar essa matriz. Crio um map de float e agora essa aqui vai ser a parte real. Então o que eu faço no meu vetor de planos, que eu preciso limpá-lo antes de fazer esse processamento. Insiro a parte real e insiro os zeros. Esses zeros aqui eu já processei antes de entrar nesse loop principal. Então a imagem de zeros vai ser constante durante toda a execução do código. Uma vez que eu tenha preparado esse vetor de planos, eu vou juntar os dois elementos em uma imagem complexa. Então eu vou pegar matriz real e matriz de zeros e juntar as duas em uma matriz complexa, onde cada um dos pontinhos tem a parte real de um e a parte imaginária do outro, pixel a pixel. Calcula a DFT, faça o cálculo da DFT. Depois que você calcula a DFT, você vai precisar fazer a filtragem da cena ou mostrar a DFT. Nós já conversamos sobre isso em outra videoaula e mostramos que a melhor maneira de você fazer isso é utilizar uma referência para o seu sistema de coordenadas no domínio da frequência, onde o 00 fique no centro da cena. Assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto da DFT. Ó. O centro da cena é o centro do teu sistema de coordenadas no domínio da frequência. Aqui na vertical você tem a variável U, variável discreta U, e na horizontal você tem a variável discreta V. V cresce para a direita, U cresce para baixo. Por que isso? Porque utilizando isso como centro da tua referência, os filtros de frequência vão ser calculados, vão ser projetados com base nessa origem. Quanto mais você se afasta em distância desse centro, mais a tua componente que você está avaliando naquela posição é uma componente de alta frequência. Quanto mais você se aproxima do centro desse espectro que você vai ver, para você tomar alguma decisão, né, no momento de criação do filtro, é uma componente de baixa frequência que ali perto daquele centrozinho. Se porventura os centros estiverem nas laterais, você vai ter mais dificuldade de criar filtros adequados para isso. Por isso que a gente pega esse centro que está no canto superior esquerdo e leva ele para o meio. Então, para fazer isso, uma maneira bastante simples e funcional é você fazer o que se chama de troca de quadrantes. Como é que você troca os quadrantes da figura? Você troca o quadrante A pelo D e troca o B pelo C. Quando você faz essa troca, é a mesma coisa de você pegar a tua origem, que está no canto superior esquerdo, e deslocá-la para o centro, para você poder fazer o projeto do filtro. Então, dessa maneira, com esse novo arranjo, você vai poder calcular os filtros, fazer o processo de filtragem aqui. Depois que você fizer o processo de filtragem, para calcular a transformada inversa, aí você destroca os quadrantes, que é para poder fazer com que a transformação ela seja feita, ou seja, desfeita da maneira correta, com o 00 no canto superior esquerdo, onde ele deveria estar. Então, essa função desloca DFT é isso que ela faz. Ó.
ela faz uma troca de quadrantes. Vamos lá para ela, né? Para a gente mostrar o que é que ela faz. Primeira coisa que ela realiza, ela pega uma figura e gera uma versão recortada dela. O que é essa versão recortada? Esse trechinho de código daqui, né? Eu nem lembro mais porque é que eu coloquei aqui esse -2. Né? Ela pega a figura e garante que essa figura tem largura par e altura par. Porque quando você for fazer a troca de quadrantes, se a figura tiver largura ímpar, você vai pegar um quadrante que tem uma largura menor e copiar para um que tem largura maior. Isso vai dar uma falha na hora, né? Você vai ter tamanhos diferentes sendo copiados. Então isso aqui é mais uma precaução. No caso da DFT, como essa imagem, nossas imagens que nós estamos trabalhando, tem largura e altura par, não vai modificar em nada, né, a figura que você está passando para ser deslocada, na forma dessa referência. Então eu crio 4 regiões de interesse, A, B, C e D, na imagem que está sendo fornecida. Essas regiões elas têm como referência, né, a parte central, o pixel central da cena, que é tomado aqui por esse CX e CY. Então tem aqui os 4 retângulos, que são utilizados como subimagens dessa imagem A. E aí eu vou nessa imagem temporária e crio para ela, e copio para ela, né, os pedaços dos retângulos. E faço a troca do retângulo A com o D, é dado aqui nesse trechinho de código, e do retângulo C com B, que é dado nesse outro trecho de código. Então essa função desloca DFT faz essa troca para você. Vamos voltar lá para onde a gente estava. Depois que você faz o deslocamento, temos um trecho de código aqui, que é esse trechinho, que é opcional. Não é necessário esse trecho de código para que o programa funcione e calcule a sua DFT. Você pode removê-lo. Para que é que ele está aqui? Basicamente ele está aqui para mostrar coisas para você. Ele vai mostrar a parte real do espectro, vai mostrar o espectro de Fourier, que é o módulo da transformada de Fourier, vai mostrar o ângulo de fase e vai permitir que você possa salvar amostras daquilo que você está vendo. Então esse trechinho aqui, o que ele faz? Ele pega o vetor de planos, né, que você preparou, limpa, e pega a imagem que você acabou de calcular, que é a imagem complexa, a imagem da DFT, e separa nesses planos, em parte real e parte imaginária. Aqui dentro, ele calcula a magnitude e o ângulo de fase para os dois planos, que é o plano 0, que contém a parte real da transformada, e o plano 1, que contém a parte imaginária. Então, ele já faz essa separação para mim. Normaliza entre 0 e 255 o ângulo de fase, converte para inteiro e mostra para você. Então, aquilo que você está vendo daquele ângulo de fase ele é feito nesse trecho de código. E esse segundo pedaço, ele mostra a magnitude da DFT. Olha o cuidado que eu estou tendo. Eu pego o vetor de ângulos e somo com o vetor da magnitude e somo 1 com o vetor da magnitude. Para quê que eu somo 1? Porque quando eu vou mostrar a magnitude, eu faço compressão de faixa dinâmica. Eu mostro o logaritmo da magnitude. E se porventura um dos pixels da magnitude tiver valor igual a 0, você já tem um logaritmo, cálculo de um logaritmo 0, o programa falha na hora. Então essa soma com 1 aqui não vai alterar em muita coisa, né, o resultado da DFT, mas prevê ou previne que você faça um cálculo de um logaritmo igual a 0. Então calculo o log, normalizo o log entre 0 e 255, converte para inteiro e mostra o espectro de Fourier. Caso você solicite uma amostra, né, você aperte aí uma funçãozinha que calcula uma amostra da cena, a tecla de atalho P, ele vai salvar essas 3 imagens, DFT imagem, DFT espectro, DFT ângulo de fase para você, né, e salva para você ver em algum outro momento. Isso aqui é só para você visualizar, né, as propriedades da transformada de Fourier. Mas é aqui que vem o processo de filtragem. Ó. Eu pego a imagem complexa, que foi a imagem que eu calculei a DFT, multiplico pelo filtro e jogo na saída com uma nova imagem complexa. Então, essa função mulSpectrums é a imagem que faz a multiplicação do filtro pela transformada, que é calculada. Aqui já está o processo de filtragem pronto. Mas eu quero colocar algo a mais. Eu quero mostrar aquela interferência que aparece lá na figura. Então, para isso, eu limpo o meu vetor de planos,
né, o vetor de planos lá da minha figura. Separo a imagem filtrada em dois planos, que é o plano 0 e o plano 1. Avalio qual é a média do plano 0 lá no meio, né, o valor em DFT em M sobre 2 e N sobre 2. Vou pegar o valor médio da imagem que está lá no meio da DFT para quê? Para usar como referência para o cálculo de um ganho. As imagens podem mudar muito de uma para outra, então tem que ter uma referência para calcular aqui no meu experimento o ganho que eu vou dar na minha imagem que vai ser corrompida. Então eu pego o valor da média e uso isso como referência para dar, né, uma amplificação amplificada em um determinado pixel da imagem. Que ganho é esse? É uma proporção entre o slider e um ganho máximo que eu estabeleci em uma outra variável lá, né? Essa variável ganho máximo está declarada e ela tem um valor máximo que eu utilizei, né, na forma de uma proporção. Esse 1.0 que eu estou usando aqui é para ele apenas converter esse inteiro para um float, né? É apenas um truquezinho. E o que são essas coisas que estão aqui? Quando você vai criar interferência, né, com um determinado valor, que é uma soma que eu estou dando em um ponto específico, você tem que fazer isso para a parte real e para a parte imaginária, para o valor de f de uv e para o conjugado dele também. Essa amplificação tem que ser feita nos conjugados. A gente viu que o valor tem a propriedade da simetria do espectro de Fourier, da transformada de Fourier, que essas coisas elas funcionam aos conjugados e simétricos. Então, o que eu faço num determinado ponto do espectro de frequência, eu tenho que fazer no conjugado, né, no ponto oposto, né, em menos U e menos V. E é no conjugado, olha aqui o valor negativo, mostrando que o valor que eu estou utilizando na equação é o valor do conjugado. Terminado esse processo, eu recomponho os planos da imagem na imagem complexa. Isso aqui eu estou fazendo, esse pedaço de código está sendo calculado diretamente em cima da transformada discreta de Fourier, né? No espectro não, viu? Normalmente junto na imagem complexa, os planos que eu preparei lá, interferência. Faço a função desloca DFT rodar de novo, então ele troca os quadrantes, calcula a transformada inversa. Depois que eu calculei a transformada inversa, o que tem aqui já é a imagem que eu poderia exibir na parte real. A parte imaginária você descarta, ela não tem valor para você. É apenas alguma sujeirinha que ficou aí no caso do domínio da frequência. A transformação inversa. Então, separo em dois planos, pego o plano 0, que é o plano real, normalizo aqui entre 0 e 1 e mostro para você. Então, o que você está vendo aqui é o caso da imagem filtrada, né? Já no domínio da frequência. Então, aquela figurinha que a gente vê aqui, ó, essa figura daqui, é o resultado de todo o processo de filtragem que a gente preparou. E aqui você tem apenas algumas teclas de atalho que são utilizadas para, né, você interagir aqui com o teu programa. Tá bom? Então é isso. Nós temos aqui uma ferramenta bem útil, né, para você fazer experimentos com a DFT. Você pode tentar replicar isso aí em casa, se você quiser aprender o conceito da DFT e usar os trechos de código que a gente colocou aqui para se divertir programando com o PCV usando a transformada discreta de Fourier. Ok? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da explicação da videoaula. E a gente se encontra em outro momento para falar mais um pouquinho da DFT. Só que dessa vez a gente vai usar a DFT não para corromper a imagem, mas para filtrar, né? Tirar o ruído que tem desejado numa cena e mostrar como é que isso pode ser trabalhado no domínio da frequência. Valeu, gente! É isso aí. Até a próxima para a gente se encontrar aqui no canal e aprender um pouquinho mais sobre processamento de imagem no domínio da frequência. Até lá!